Shema Israel Adonai. Shalom, shalom, Erev Tov a todos, ok? Vamos então, como prometido é devido, vamos então falar de um pouquinho do que está acontecendo no mundo e a manifestação que está-se fazendo contra Israel, contra aquilo que Israel está fazendo, ok? Sabemos que é difícil, para nós judeus, é difícil olharmos que todo o mundo está contra nós, ok? É difícil isso, mas ainda assim temos que entender que é um cumprimento das profecias, um cumprimento da vontade de Hashem, ok? Vamos ver isso, aonde? Em Zacarias 12, nós vamos entender tudo o que está se passando no mundo, nós vamos perceber que o que está passando no mundo se encaixa nesta mesma profecia, que diz assim, eu vou ler desde o versículo 1, Zacarias 12, ou Zacarias 12, ok? Do versículo 1, em diante. Esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Diz assim, farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor. Aqui estamos a falar de povos ao redor de Israel, que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia deixarei todos os cavalos em pânico e os seus cavaleiros loucos, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas castigarei todos os cavalos das nações. Okay? E diz mais, então os líderes de Judá pensarão, os habitantes de Jerusalém serão fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Okay? Então vejamos, o que é que aqui está dizendo? Que o próprio Deus, pela vontade do Criador, pela vontade de Hashem, Ele está fazendo com que Jerusalém, ou Israel, porque diz esta palavra, Senhor, para Israel, Jerusalém simplesmente é a capital, ok? Mas é referente ao país de Israel, ok? Deus está dizendo que fará com que Israel seja, ok? Uma pedra, uma taça de veneno para as nações ao redor. Ok? Uma taça de veneno para as nações ao redor. Mas também seria o quê? Como uma pedra. Ok? Para todas as nações. Vejam. Farei de Jerusalém uma taça de veneno. Todos os povos ao redor de Jerusalém. Todas as nações árabes ao redor de Jerusalém. Ao redor de Israel. Mas também diz que Deus será o quê? Com que Israel seja o quê? Uma pedra contra todas as nações da terra. Ok? Então vejamos, toda a manifestação feita contra Israel, feita contra as decisões de Israel, ok? São contra a própria palavra do Eterno. São contra aquilo que o próprio Eterno está fazendo. Porquê? Se nós analisarmos Zacarias 12 e continuando a ler até mesmo este capítulo, okay, vamos entender que isto vai dar aonde? A Gog e Magog. À profecia do próprio Ezequiel. Okay? De Gog e Magog. Okay? Mas na realidade antes tem que haver um início de alguma coisa. E o início dessa coisa é que todas as nações se estão revoltando, se virando contra Israel. Porquê? Toda a gente, o que eu ouço é que eles são arrogantes, o povo judeu é arrogante, o povo judeu é isto, é obstinado, o povo judeu é aquilo, o povo judeu é aquilo outro. Mas na realidade vamos ver uma coisa. Será que tudo isso
não é a vontade do Criador, olhem bem, então os líderes de Judá pensarão. Então os líderes de Judá pensarão. Os habitantes de Jerusalém serão fortes. Porquê? Porque Adonai estará connosco. Então o que acontece? Porquê que nós não temos que confiar em nós mesmos? Porquê que nós temos que confiar no que as nações nos querem impor? Nós somos um povo. Temos autonomia. Ok? Como o próprio alguns ministros de Israel disseram, nós não somos o quintal dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América interessa-lhes a eles serem nossos aliados. No Médio Oriente não há país nenhum aliado dos Estados Unidos a ser Israel. E convém aos Estados Unidos esta aliança. Convém aos Estados Unidos. Ok? Mas na realidade nós não somos o quintal dos Estados Unidos. Não é os Estados Unidos que mandam em nós. Okay? Nós temos a nossa autonomia, okay? E o Criador age nessa nossa autonomia. Vejamos uma coisa que eu digo. Há no livro de Yeshayahu, no livro de Isaías, uma passagem que diz assim: eu, Adonai, crio o bem, crio o mal, faço a paz, faço a guerra. Eu, Adonai, faço todas as coisas. Então, atribuímos o quê? O bem e o mal sempre a quem? A Adonai. Mas é o homem que age. Sim, mas Adonai pega no homem que tem coração duro para fazer coisas más, quando é a vontade de Hashem. E o homem tem coração bom para fazer coisas boas, quando é a vontade de Hashem. Nós vemos isso. Okay? O próprio rei Nabucodonosor, um homem ímpio, Deus usou ele para fazer o quê? Para castigar o quê? As outras nações que se levantavam contra Israel. Ok? Deus usou ele. Okay? Então o que é que acontece? E usou ele para quê? Para o mal também. Porquê? Porque ele tinha um coração virado para o mal. Será que Deus não é Deus realmente até do homem mau? Claro que é. E Deus usa o coração mau que maquina mal para fazer o mal. E usa o coração que maquina o bem para fazer o bem. Então o que acontece? É Adonai que usa todos nós. O Criador, ele tem domínio sobre todos nós. Quer façamos o bem, quer fazemos o mal, ele tem domínio sobre todos nós. E a vontade dele se cumpre nas nossas ações. E conscientemente nós decidimos sim, mas nós estamos a tomar decisões que elas vão de acordo com a vontade do Criador. Isso é importante entendermos. As nossas decisões somos nós que as tomamos. As nossas escolhas somos nós que as fazemos. Mas as fazemos de acordo com o Criador. Vejamos uma coisa. Quantas vezes a nação de Israel cedeu? Eu vou dar um exemplo. Para que entendam que o livre-arbítrio do ser humano não é tão livre-arbítrio assim. Vejamos uma coisa. Imaginem que Deus traça um caminho. Daqui a aqui. Ok? Um caminho assim. Ok? De repente eu começo a caminhar e vir-me para aqui. E o que é que acontece? Hashem, o Criador, mete um obstáculo. E eu vou decidir se eu vou mais para cá ou mais para lá. Imagina que eu decido ir mais para lá ainda. Hashem lá à frente mete um obstáculo maior. E eu começo a ver, acho que não me compensou muito bem vir para aqui. Eu começo a chegar mais para aqui. Excessivamente. Então o que é que acontece? Deus leva-me a fazer aquilo que Ele quer através da minha própria escolha. Mas Ele leva a fazer aquilo que Ele quer. Mas Deus não nos deu um livre-arbítrio. Claro, somos nós que vamos escolher. Mas o problema, a questão é que Ele mete obstáculos para nós escolhermos. Quer dizer o quê? Ele vai pondo obstáculos maiores até ao ponto de eu dizer assim, não, eu não quero ir mais por aí, agora vou por aqui. E aconteceu com Israel mesmo. Israel levou tanta porrada, ok? Que agora em 7 de outubro viu-se o que se viu, ok? Foi um obstáculo enorme. E o povo de Israel decidiu assim, não, jamais não. Já não existe mais um 7 de outubro outra vez. Então vamos acabar com eles. O que é que acontece? Aquele problema que o Criador colocou foi para quê? Para nós despertarmos, abrir os olhos e tomarmos decisões corretas. Tomarmos decisões corretas. E essas decisões que nós estamos a tomar, ok? Está aqui. Mas então vai acontecer uma guerra. Assim estamos aqui a guerra. A própria vontade do Eterno é essa. Essa é a vontade que o Eterno quer, que haja essa guerra, que venha o Mashiach de Israel, para que as coisas se cumpram. Como
poderia-se cumprir as profecias se não fosse assim. Então entendamos, o nosso livre-arbítrio, ok? Ele tem uma tolerância. Quer dizer o quê? É até eu me afastar. Eu me afasto do objetivo. Deus mete um obstáculo. Eu vou-me afastar mais, até posso me chegar mais perto, o exemplo não interessa. Mas sou sempre eu que escolho. Até os dois portugueses vão dizer, não, para lá, as minhas decisões têm sido erradas, porque vejo os acontecimentos, a causa e efeito das minhas decisões, e através delas eu aprendo. Não, é Deus a fazer isso propositadamente, para que a gente escolha aquilo que Ele quer. Mas somos sempre nós que escolhemos. O mais engraçado é que somos sempre nós que escolhemos, mas a vontade de Deus é sempre feita. Grande é o poder de Hashem. Vejam bem, como é que nós aprendemos isso? Quando o próprio Criador nos tirou do Egito, o que é que Deus disse a Moisés? Eu vou endurecer o coração do faraó. Porquê que se Deus não endurecesse o coração do faraó, nós tínhamos sido logo à primeira, talvez. Estão a entender? Então Deus vai endurecer para quê? Um obstáculo maior. Para quê? Para que alguma coisa se aprenda, para que alguma coisa se mude. Estão a entender? É assim que Deus age. O Criador, o grande El Shaddai, Hashem, o Todo-Poderoso, aquele que escolheu Israel como sendo o seu primogênito, é assim que Ele age. Então por isso Ele diz, eu sou o Senhor que faz todas as coisas, o bem, o mal, a paz e a guerra, eu faço todas as coisas. E quem não acredita nisto, paciência, esta é a realidade. Eu não estou a falar nada que não seja verdade. Se pensarem e analisarem, vão ver que é verdade aquilo que eu estou falando. Então o que acontece? Tudo o que está acontecendo hoje é a vontade do Criador. Então, quem critica as ações do Estado de Israel está indo contra a vontade do Criador. Está indo contra o Criador. Então eu prefiro estar no lugar do Criador, quer dizer, na vontade do Criador, ainda que seja judeu, não é por isso, ok? Mas na realidade, 7 de outubro, nunca mais. Nunca mais. Holocausto, nunca mais. Shalom, shalom a todos. Tenho dito. Shalom, shalom. Toda a rabá. Shema Israel.